Olá, sou o professor Ricardo Pássaro Henk. Estou aqui para gravar mais uma aula do ensino médio, do terceiro colegial. Como disse nas aulas anteriores, devido a não ter essa série esse ano, tá mais difícil gravar as aulas, mas vamos lá, devido a pedidos, vamos dar continuidade. Tema 2, a reta, a inclinação constante e a proporcionalidade. Atividade 2. Matemática, terceira série do ensino médio. Material é o material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Página da apostila, página 8. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, x2, y5, que tem inclinação m igual a 3. Bom, antes de eu começar a fazer isso, aqui tem um gráfico que está na apostila, na página 8, tá bom? Antes de eu começar isso, primeira coisa, equação da reta. Professor, o que é uma equação da reta? Equação da reta é basicamente isso aqui. Y é igual a alguém que multiplica o x. Esse alguém que multiplica o x geralmente é representada pela letra M. Esse M tem um nome, ele se chama coeficiente, tá? Coeficiente angular. Como assim coeficiente angular? Seria isso daqui, ó. A cada um que eu ando no x, quanto que ele sobe no y, ou a cada um que eu ando no x, quanto que ele desce no y. Como assim, professor? Depende. Se ele é um m positivo, a cada um que eu ando, quanto que ele sobe, a minha reta vai estar subindo, tá bom? Se ele é um m com valor negativo, a cada um que eu ando é quanto que ele desce, porque minha reta vai estar descendo, tá bom? Então isso aqui a gente chama de coeficiente angular, tá bom? Ele define o ângulo da reta, por isso que ele recebe o nome de coeficiente angular, tudo bem? E aqui temos um mais, porém ele pode ter um jogo de sinal aqui e ficar negativo, tá bom? Mais uma letra chamada, que nos padrões de alguns livros, na maioria dos livros, é uma letra H, que isso aqui é um outro coeficiente, chamado coeficiente linear, tá? Então veja bem, é uns nomes complicados, porém no uso do dia a dia não é difícil. Então vamos lá. Quem é o coeficiente angular, professor? É aqui, a cada um que eu ando, quanto que ele sobe ou desce, depende. Se ele for positivo, a minha reta está subindo, então ele vai estar a cada um que eu ando, quanto que sobe. Se ele for negativo, a minha reta vai estar descendo, vai ser a cada um que eu ando, quanto que ele desce, tá bom? E o coeficiente linear, professor? Coeficiente linear é muito simples. Quando o meu x for zero, ele vai estar cortando a minha letra, o meu y no x valendo zero, tá? Então, a gente lembra que isso aqui tem um nome. Isso aqui é abscissa, tá? O x se chama abscissa e o y se chama ordenada. Então, quando o meu x for zero, o meu coeficiente linear, ou seja, o meu h, vai ser o coeficiente linear, é onde vai estar sendo cortado. Então, olhando no gráfico aqui, eu sei que o meu coeficiente linear da equação é negativo. Pronto. Falando tudo isso, agora nós vamos resolver. Professor, eu precisaria do gráfico para resolver? Não. Até o porquê eu vou fazer uma crítica em cima desse gráfico hoje, tá? Esse gráfico está na apostila de vocês. Quem está com a apostila pode ver a apostila, tá?
vocês veem que a apostila de vocês, eu peguei isso aqui do PDF da apostila de 2021, tá? Então, vocês olhem lá depois para ver se está do mesmo jeito, tá bom? Eu achei estranho esse gráfico e já vou explicar o porquê depois que a gente resolver. Eu vou resolver sem olhar para o gráfico. Então, pegando aqui o padrão. Como que é o padrão mesmo, professor? É y é igual ao coeficiente angular, que também chamamos de inclinação, tá bom? Professor, como que eu acho a inclinação? É quando você acha um tamanho do x dividido pelo tamanho do y. Mas ali já está dado a inclinação. Mas, professor, eu não lembro. Tem vídeos anteriores. Por falar nisso, a hora que acabar a aula aqui, vai aparecer um link da playlist. Esse aqui, se eu não me engano, é o 6º vídeo da playlist. Você assiste as aulas anteriores e tem explicando como achar a inclinação de uma reta, que também é chamado de ângulo angular, tá bom? Então vamos lá. Y é igual a inclinação ou ângulo angular, coeficiente angular vezes x mais o h, que é o coeficiente linear. Vamos trocar por quem eu conheço. Quem eu conheço? Professor, eu tenho um ponto A aqui. Esse ponto A me indica alguma coisa? Sim. Esse ponto A, o meu x vale 2 e o meu y vale 5. E a inclinação desse ponto A, quando passa pela equação, a inclinação dele é 3. Então eu tenho 3 informações. Olha que beleza. Eu tenho a informação que o meu y vale 5. Então já vou trocar aqui, ó. Meu y vale 5. Professor, quem falou para você que o y vale 5? Está aqui, ó. Está aqui em cima. Mas quem garante que o primeiro é x e o segundo é y? O alfabeto garante que sempre o x é primeiro e o y é segundo. Como assim? Veja o alfabeto. A, B, C, D. Vai terminar como? X, Y, Z. Então, por regra, o x é primeiro, depois é o y. Então, o y vale 5. Igual. O M vale quantos? 3. Por que o M vale 3? Porque está dado aqui no exercício. Determine a equação da reta que passa pelo ponto. Ela está passando pelo ponto aqui, ó. O ponto está aqui, ó. O x vale 2 e o y vale 5. Ah, professor, e no gráfico? Onde que eu vejo que o gráfico o M vale 3? Está falando aqui, ó. Andou 1, subiu 3. Então, o M vale 3. Então, o M ficou provado que vale 3. Então, 3 vezes o x. Ah, o x vale 2. Então, eu vou trocar o x por 2. Mais h. Agora está aqui. Eu não sei o valor do h. Tá bom? Então, para eu fazer a minha equação, quem vai variar é o x. E o y muda de acordo com o valor do x. Então fica y é igual, o 3 eu já conheço, vezes x, mais o h. Falta eu descobrir o h para eu terminar a equação, tá? Então, para eu chegar na resposta final, falta eu descobrir somente o h. E é justamente quem eu vou descobrir agora. Então, eu vou fazer uma conta. Eu tenho todos os números, eu só não conheço o h. Quando eu descobrir os valores das outras incógnitas, o que é incógnita, professor? É quando você tem uma letra representando um valor que você não sabe, mas a partir do momento que você coloca esses valores e só uma fica faltando, você consegue descobrir. Quer ver como fica fácil? 5 é igual. 3 vezes 2. Ah, isso aqui eu consigo resolver. 3 vezes 2 dá 6. Mais o H. Ah, professor. Quer dizer que 6 mais um valor que eu não sei vai dar 5. Vou fazer o seguinte, vou passar isso aqui para cá, vai ficar 6 mais o H é igual. Esse aqui eu vou passar para lá, é igual a 5. Mudou alguma coisa? Não, não muda nada. É a mesma coisa que eu falar aqui, banana é amarelo. Amarelo é a banana. Não mudou nada, só mudou o jeito de eu falar, tá bom? Agora eu quero deixar o H sozinho aqui. Então, o 5 já está lá.
O 6 que está positivo aqui vai passar para lá. Se ele está positivo aqui na frente, né, quando não tem nada, quer dizer que ele é positivo. Ele vai passar para lá negativo. Agora complicou. Não, não complicou. Imagine o seguinte. Você tem 5 reais no banco. Foi lá e tirou 6. Você ficou devendo 1 real para o banco. Pronto, descobri meu valor do H. Agora é só eu vir aqui trocar na minha equação. Y é igual a 3x mais... Qual é o valor do H? Menos 1. Menos 1. Opa, ficou estranho esse negócio, né? Mais menos 1. Ah, existe o jogo de sinal. Como que é o jogo de sinal? Mais com menos, vocês lembram? Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Ah, mais com menos dá menos. Então, 3x menos 1. Achei a minha equação. Essa é a resposta correta, tá? Por que eu vou criticar o gráfico? Vou mostrar para vocês o porquê. Lembra que eu falei? Se eu bato o olho aqui nessa equação, né? Se eu estou lá numa pergunta do Enem, por exemplo, e fala bem assim, qual dos gráficos abaixo representa a equação 3x menos 1? Essa daqui nunca, mas nunca que vai representar o 3x menos 1. Sabe por quê? Olha o porquê. Aqui está representando o número 2, certo? Beleza. Quer dizer que o número 1 estaria mais ou menos aqui. Aqui seria metade do número 1, certo? Entre o 0 e o 2, aqui estaria o número 1. Aqui estaria o número 3. A proporcionalidade seria mais ou menos isso. Se aqui está o número 5, aqui está o menos 5, certo? E o menos 1 que estaria? O menos 1 estaria aqui. Então, isso daqui que está sendo cortado aqui, teria que estar sendo cortado aqui em cima. Então, essa reta aqui está totalmente desproporcional. Então, se aqui é o 5, aqui é o menos 5, aqui é o menos 10, aqui é o menos 15, aqui é o menos 20, aqui é o menos 25, aqui é o menos 30 e aqui seria o menos 32,5, mais ou menos isso. Se é uma questão de concurso, eu entro com recurso para cancelar, né? Porque não tem cabimento falar que esse gráfico representa essa equação, tá? É uma crítica construtiva, não estou falando que porque o governo errou. Não, quem fez aqui esse gráfico não fez um gráfico legal. Tá? Se você conhece o site GeoGebra e jogar essa equação lá no GeoGebra, ele vai construir um gráfico que eu já vou mostrar para vocês. Ó, aqui está a resposta, certo? Eu fiz a resposta bonitinha. Ó. Troquei o y por 5, o x por 3, o m por 3 e o x por 2. 5 igual a 6 mais h. Tudo que eu expliquei bonitinho aqui, certo? Cheguei nessa equação. Para vocês terem uma ideia, a hora que eu olhei esse gráfico, eu falei, caramba, será que eu entendi errado o enunciado e fiz totalmente errado aqui? Eu fui procurar o caderno do professor para ver se o resultado estava errado, né? Eu falei, vai que eu errei feio, eu nem não entendi alguma coisa. Não, no caderno do professor, eles chegaram na mesma resposta que eu. O gráfico que está totalmente errado, tá bom? Então eu vou apagar aqui para vocês verem. E aí eu vou subir para vocês um gráfico do GeoGebra. Quando você digita lá y igual a 3 menos 1, 3x menos 1, olha como que é o gráfico. Olha, esse é o gráfico original. Quando o x está no 2, o y vai estar no 5, agora sim. E aonde que ele vai cortar o h? Ó, agora sim, esse gráfico sim, né? Não está totalmente, ele está bem pertinho aqui do zero, ó. Não está lá embaixo não, totalmente desproporcional. Daí você fala, professor, mas aqui ele usava uma escala de 5 em 5. Eu fiz outro gráfico de escala em 5 em 5, olha como que ele tinha que ficar então, né?
Se aqui era 5 e aqui seria o menos 5, o gráfico teria que estar cortando aqui no menos 1. Não tem cabimento esse gráfico que apresentaram na apostila, tá? Você que está assistindo pelo YouTube, eu não sei que ano que você está assistindo, se já arrumaram a apostila ou não. Mas 2020 eu não reparei se tem esse gráfico na apostila. Mas no gráfico na apostila de 2021, que é o que eu estou gravando, tá errado, tá bom? Mas, voltando no exercício, a resposta é essa, certo? Então, fica aqui meu agradecimento para quem assistiu a aula até aqui. Lembrando, se você não é inscrito no canal, dá uma força, se inscreva, curta, compartilhe. Se você gostaria de contar para nós da onde você é, conte para a gente de onde é, que eu gosto de saber até onde chegam minhas aulas. Se inscreva no canal, aqui está a playlist do terceira série do ensino médio. Muito obrigado, até a próxima!